Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os grandes avivamentos que aconteceram na história da humanidade. E hoje nós vamos falar sobre um homem muito importante chamado John Wesley. Você já deve ter ouvido. John Wesley, 13º filho do ministro anglicano Samuel e Susanna Wesley. Ele nasceu no dia 17 de junho de 1703, na Inglaterra, ok? Devido às atividades pastorais que impediam o pai, Samuel, de dar a devida assistência ao lar, Susanna Wesley assumiu a administração financeira da família e também a educação dos filhos e filhas. Disciplinava com rigidez os filhos, mantendo horário para cada atividade, reservando um tempo de encontro com cada filho para conversa, estudo e oração. Ainda na infância, John Wesley foi o último a ser salvo, de forma miraculosa, de um grande incêndio que destruiu toda a casa deles, onde ele estava preso no 2º andar. A partir desse dia, a Susanna, mãe de Wesley, dedicou uma atenção especial para ele, porque havia entendido que Deus havia poupado a vida desse menino por algum motivo especial. Com 17 anos, ele começou a estudar teologia na faculdade de Oxford e recebeu seu diploma de bacharel em 1724 e também o seu diploma de doutorado em 1727. Ele foi um consagrado ministro da igreja anglicana, igreja na Inglaterra, em 1724. John continuou a faculdade de Oxford, onde ele era membro do conselho da faculdade Lincoln e professor de grego. Em 1729, Charles Wesley, o seu irmão, e mais 2 estudantes começaram um pequeno grupo que se reuniam para oração, estudo bíblico e encorajamento mútuo. John logo se tornou o líder do grupo, que era chamado Clube dos Santos, Clube Santo. Eles usavam um sistema metódico de autoexame e autodisciplina, e por esse motivo foram chamados de metodistas por alguns. O grupo nunca cresceu muito, variando entre 10 a 15 membros, com um máximo de 25 pessoas. Um outro jovem chamado George Whitefield juntou-se ao grupo depois de alguns anos. John Wesley foi um instrumento de Deus para mudar a história da igreja. Era um homem de oração e ele deu ênfase aos estudos bíblicos. Opôs-se ao álcool, à guerra, à escravidão. Houveram muitas conversões. O grande revivamento dos anos de 1739 a 91 é frequentemente chamado do reavivamento wesleyano. É que, embora Deus tivesse usado grandemente também George Whitefield os 2 irmãos Wesley e dúzias de pregadores leigos para acender o fogo do reavivamento, Wesley pregou em mais lugares e para mais pessoas e durante um maior número de anos do que os outros pregadores. Ele também fez mais para conservar o fruto do reavivamento. John Wesley foi claramente o líder escolhido por Deus para este impressionante despertamento espiritual. Em outubro de 1735, John e Charles Wesley viajavam para a América como missionários. Porém, depois de um pouco mais de 2 anos, Wesley voltou à Inglaterra em fevereiro de 1738, preocupado com sua própria salvação. E aí começa o trabalhar de Deus na vida desse homem. Ele diz assim: fui para a América converter os índios. E ele lamenta, mas, quem vai me converter? Poucos meses depois, no dia 24 de maio, John teve uma experiência da qual ele obteve a certeza de sua salvação pela fé. Poucos anos depois, outros membros do Clube Santo tiveram uma experiência poderosa do enchimento com o poder do Espírito Santo. No dia do Ano Novo, 1739, os irmãos Wesley mais George Whitefield e mais 4 membros desse Clube Santo fizeram uma festa de amor, uma santa ceia em Londres, cerca de 3 da manhã. Enquanto eles estavam orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre eles.
a tal ponto que muitos gritaram de alegria, outros caíram ao chão, vencidos pelo poder de Deus. Tão logo recobraram um pouco da reverência e surpresa na presença da majestade de Deus. Então eles começaram a cantar a uma só voz: nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. Este evento foi chamado de o Pentecoste Metodista. A partir desse dia, o grande avivamento começou. Dentro de 1 mês e meio, Whitefield estava pregando para multidões de milhares, com John Wesley fazendo o mesmo dentro de 3 meses. Com apenas 22 anos de idade, Whitefield começou a pregar ao ar livre. As multidões aumentavam diariamente até chegar a 20 mil ouvintes. Os mais ricos ficavam sentados em seus coches e outros em seus cavalos. Alguns sentavam nas árvores e toda a parte do povo se reunia para ouvir Whitefield pregando. Todos às vezes levados a chorar conforme o Espírito Santo de Deus descia sobre eles. Whitefield continuava insistindo com Wesley para ir a Bristol e ajudá-lo. Em abril, Wesley ficou ao lado de Whitefield, em Kingswood, ainda questionando se era adequado falar fora do prédio da igreja. Naquela noite, Whitefield pregou sobre o Sermão do Monte. De repente, compreendeu que Jesus também pregava ao ar livre. Whitefield voltou para Londres e no dia seguinte, Wesley pregou a 3.000 pessoas ao ar livre. Ele permaneceu ali em Bristol durante 2 meses, mais ocupado do que nunca. Seus cultos das 7 horas da manhã de domingo geralmente tinham de 5.000 a 6.000 ouvintes. Ali, para a surpresa de Wesley, ele começou a observar que o Espírito Santo convencia as pessoas poderosamente de seus pecados, enquanto ele pregava. Indivíduos bem vestidos, amadurecidos, repentinamente gritavam como se estivessem em agonia. Tanto homens como mulheres, dentro e fora dos prédios das igrejas, tremiam e caíam no chão quando Wesley interrompeu seu sermão e orava em favor deles. Logo, encontravam paz e rejubilavam-se em Cristo. Um cracker, que é um membro de uma seita evangélica, grandemente aborrecido com os gemidos e gritos das pessoas que eram convencidas de seus pecados, foi repentinamente atirado ao chão e em profunda agonia por seus próprios pecados. Depois de Wesley ter orado, esse crack exclamou: agora sei que és um profeta do Senhor. Cenas similares ocorreram em Londres e Newcastle. Wesley, mesmo não encorajando essas reações emocionais, declarou que poderiam haver até alguns casos de fingimento. Ele sempre falava de maneira calma, com voz controlada, sem mostrar emoção. Mas reconheceu também que o poder de Deus está operando, convencendo as pessoas e transformando elas. O ministério de evangelismo de Wesley continuou a crescer. E ele começou a criar algumas sociedades do avivamento. Nos lugares onde ele ministrava, esses pequenos grupos se reuniam para oração, encorajamento, estudo bíblico. No início, Wesley encorajava os grupos a permanecerem na igreja da Inglaterra. Mas diferenças com a igreja a respeito do estilo de pregação ao ar livre, sua mensagem de salvação pela fé, a sua utilização de leigos como pregadores e líderes das sociedades, levou ao estabelecimento da igreja metodista. John Wesley viajou extensivamente na Inglaterra e na América, e o fogo do avivamento se espalhou rapidamente. Em agosto de 1770, haviam 29.406 membros, 121 pregadores e 50 zonas na Inglaterra, e 4 pregadores e 100 capelas nos Estados Unidos. Quando Wesley morreu, no dia 2 de março de 1791, haviam mais de 120 mil metodistas nas suas sociedades. Essa é uma maneira curta, breve de dizer a respeito de John Wesley.
A gente sabe que o desejo dele não era criar uma igreja, e na verdade o movimento metodista surge após a morte de John Wesley. As pessoas começam então a ter essa familiaridade com a pregação, com aquilo que ele defendia, com o mover de Deus que estava acontecendo. E então Deus começa realmente a trazer pessoas, né? Eu mesmo faço parte de uma igreja chamada Igreja do Nazareno, e esta igreja tem princípios desta doutrina que segue o movimento deste avivamento wesleyano. Somos uma igreja armínio-wesleyana. Por quê? Pregamos na santidade. Santidade ao Senhor. Era uma coisa que Wesley defendia e nós também defendemos. Nós podemos ter uma vida santa quando formos completos pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E na verdade a palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ele não está dizendo para nós sermos santos como Ele é santo, porque isso é impossível ao homem. Mas nós temos que ser santos porque Ele é santo. E através da santidade dEle, podemos ter uma vida plena e santificada em Cristo. Se você hoje deseja essa santificação na sua vida, peça ao Senhor que Ele abunde na sua vida com a sua graça. E você com certeza vai ser tocado, assim como aqueles homens foram impactados. Nós temos experiências desse nível também, e sabemos que isso vai aumentar, porque estamos aguardando este grande avivamento que vai varrer as nossas nações. Estamos vivendo tempos preciosos. Fique atento aos sinais e continue ligadinho nos nossos vídeos, tá? Pode se inscrever no nosso canal, ative o sininho aí, dê um like, isso vai ajudar a divulgar o nosso canal, e essa série vai continuar sendo tratada com seriedade, e eu quero que a sua vida também seja impactada, como estou sendo impactado por Deus nesses dias. Deus te abençoe, é um prazer ter você aqui comigo, um abraço.